Eu gostaria de saber primeiro, como a pauta é sobre a elevação, né, no preço dos combustíveis, em especial considerando o ano de 2020, janeiro a dezembro, a gente teve aí uma disparada mesmo, né? O que motivou tantos aumentos? Bem, na realidade, esses aumentos eles têm duas motivações, né? Uma motivação que a gente pode dizer que é internacional e uma motivação que, digamos, seria efeito da economia brasileira. O efeito internacional é que com a retomada de várias economias no mundo, essas economias mais ricas começaram a demandar novamente muito petróleo. Se a gente retornar lá ao período do começo da pandemia, onde boa parte do mundo parou, né, com lockdowns muito severos, o preço do barril de petróleo ele ficou inclusive com um valor negativo. Por quê? Porque ninguém estava comprando petróleo e, consequentemente, todos os seus derivados, que aí a gente tem, né, a gasolina, o óleo diesel, nós temos querosene de aviação e por aí vai. Mas quando a economia retoma, esses países voltam a comprar combustível para abastecer suas economias e, consequentemente, o preço internacional do barril do petróleo aumenta e, consequentemente, faz com que o petróleo fique mais caro no mundo. Só que aí no Brasil nós temos um segundo efeito, que é o efeito do real desvalorizado. Então, como nós estamos tendo uma certa turbulência na economia nacional, o preço da moeda estrangeira, que é o dólar, que é a moeda, enfim, do comércio internacional, ela está mais cara, né? Então hoje um dólar tá 5,60 e pouco, quase R$ 6, que faz consequentemente com que o barril do petróleo fique mais caro em reais. E por que esses dois efeitos são importantes de se compreender? Porque, consequentemente, como a Petrobras se comporta no mercado como uma empresa de dimensão global, ela opera com preços internacionais. Então, a Petrobras vende o preço do combustível no Brasil como se ela estivesse vendendo em qualquer outro país do mundo. Então, o preço do combustível aqui vai ser vendido como se eu estivesse colocando o mesmo litro de combustível, digamos, num posto nos Estados Unidos. E, consequentemente, isso faz com que o preço do petróleo e o preço da gasolina na bomba fique mais caro. Só um instante, por favor. Fala de novo o FPS, por gentileza, só para a gente ajustar aqui o áudio para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas ele está dando. Tem ventilador ligado aí? Acho que pode ser que esteja batendo. Tava batendo? É. E agora? Continua falando. Oi. Até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Melhor. Melhor? Melhor. Uhum. Bom, diante então dessa realidade, né, são dois motivos, né, a questão internacional e a economia brasileira, certo? Então, a parte internacional é que houve mesmo uma desvalorização do barril logo no início da pandemia, e aí, nada da economia no mundo todo, o valor acabou subindo, e aí a gente paga o preço também devido a esse aumento, fora a economia brasileira, a desvalorização do real. Perfeito. Agora, isso foi para a gente entender o ano que passou. Isso. Qual que é a expectativa para 2022, esse ano agora? A expectativa ela continua a mesma, porque na realidade a Petrobras, como pratica a paridade de preços internacionais, o que acontece? A Petrobras ela vende o petróleo, ela vende os combustíveis no Brasil como se ela estivesse vendendo no mercado internacional, mesmo que ela tenha custos em reais e produza esse petróleo em território brasileiro. Então, vai continuar a mesma coisa porque há uma tendência de retomada da economia, mesmo com a Omicron, ainda não está muito claro se as economias vão dar
de novo um freio de mão, então puxar o freio de mão, então consequentemente a expectativa de crescimento no mundo inteiro, então o Banco Mundial, o FMI estão prevendo que o mundo vai continuar crescendo, consequentemente o preço do petróleo vai continuar aumentando. E nós vamos ter esse ano no Brasil, que é uma questão muito importante do ponto de vista econômico, que é as eleições de 2022, elas, e como é uma eleição presidencial, enfim, para o posto mais importante e aquele que determina as diretrizes da política macroeconômica, consequentemente a economia brasileira vai continuar vivendo instabilidades ou, como a gente utilizaria num termo econômico, continuará vivendo volatilidade, ou seja, instabilidade, porque a cada dia, a cada semana na imprensa a gente pode ver uma notícia que pode fazer com que a economia ela pareça que vai melhorar ou pareça que vai piorar. Então, esse cenário todo, junto com a política de preços da Petrobras, vai fazer com que o preço do petróleo e o preço dos combustíveis para nós brasileiros, lá na ponta de um posto de gasolina, vai continuar nesse patamar. Alguns economistas estão prevendo que não vai subir tanto quanto subiu no ano passado, mas eu acredito que os preços vão continuar elevados porque você não tem uma mudança de política, né? O único cenário em que a gente poderia ver redução dos preços de combustíveis no cenário de 2022 seria, na minha opinião, se a Petrobras mudasse a sua política de preço, se ela considerasse que ela tem um custo em real, que ela precisa atender o mercado de energia, de combustíveis em solo nacional por uma questão, enfim, de estratégia, inclusive econômica, e aí, consequentemente, ela poderia precificar o combustível em real e não fazer esse valor que é uma paridade do preço do combustível em nível internacional. Então, o mesmo valor do combustível aqui no Brasil, em termos relativos, seria o mesmo que o americano, que o europeu ou que o japonês está pagando, porque esse é um mercado, o mercado de petróleo é um mercado global. Então, o único cenário é se a Petrobras mudar. Até o momento, não tem nenhuma sinalização, nenhum fato relevante da empresa de que ocorrerá essa mudança na sua política de preço. O valor de combustível, né? Como é que é feito isso? Os aumentos, inclusive. Como é que é calculado o valor do combustível para chegar até o consumidor final? O que leva em consideração? Então, assim, se a gente fosse fazer uma análise de como é a composição de preço de uma maneira bem simples e bem didática, nós teríamos lá o custo de extração do petróleo, nós teríamos todo o trabalho de refino, o trabalho de distribuição, enfim, os impostos e, claro, aí o lucro, a margem do serviço que um posto de combustível ele nos oferece lá, até porque nós temos, enfim, até ainda o tal do frentista que coloca lá, abastece o nosso veículo, a nossa moto. Então, você tem a composição entre a parte produtiva, né, a parte da logística do combustível e, consequentemente, a parte do serviço final. Então, é uma composição até bem complexa, porque, a depender do estado, você pode ter, digamos, taxações de ICMS diferentes, né? O governo está até tentando fazer um equilíbrio de forças entre os estados para que isso tenha um nivelamento mais homogêneo em termos nacionais, mas você tem esse conjunto de composições. Então, como nós temos uma empresa brasileira, toda essa estrutura de produção até o serviço, ela é toda feita em território nacional. Então, você tem desde o posto de petróleo que está em território brasileiro, você tem toda a tecnologia da Petrobras de extração, por exemplo, em águas profundas, que é uma tecnologia nacional. Você tem todo o sistema de refinamento nas nossas refinarias que fazem esse trabalho nacionalmente. Então, por exemplo, você tem espalhados pelo Brasil várias estruturas da Petrobras, ou algumas já foram até vendidas, que fazem um refino, transformam o petróleo bruto em combustível. Aí você tem lá o sistema de distribuição, que também é nacional, até você chegar aí ao posto de gasolina.
Então, tudo isso aí é nacional. Então, esse custo e esse preço poderiam ser em reais. Mas aí, o lucro que a Petrobras coloca dentro de toda essa estrutura aí, ou o custo que ela considera, ela começa a dolarizar, porque como ela é uma empresa global, é preciso entender isso, né? Também a Petrobras, ela é uma empresa, ela não deixa de ser uma empresa brasileira, mas ela também é uma empresa que age como uma multinacional. Ela tem estruturas produtivas em outros países. Então, consequentemente, ela dolariza isso, bota o preço ao preço de mercado e aí ela tem esse lucro. Então, às vezes fica parecendo que a culpa é só dos impostos, mas se a gente for analisar de maneira, enfim, despolitizada, apenas do ponto de vista técnico, nós vamos ver que nós pagamos, assim, a gasolina não é que a gasolina tá cara, a gasolina hoje custa pra gente o equivalente a $1 e alguma coisa, $1,50, $1,60, o que é o preço internacional. Entende? Então, a gente tem toda essa complexidade em torno desse Bom, produto. então, sendo assim, a solução para o brasileiro, né, para os motoristas, enfim, principalmente considerando que interfere no preço até dos alimentos, de tudo, né? A solução seria mudar a política de preço. Essa política de preço foi alterada em 2016, certo? Isso. Uma mudança mesmo na política. E aí, como que a alternativa passaria para que forma? Para que houvesse então, uma redução no preço ou não tantos aumentos como houve em 2021? Seria não considerar o valor em preços internacionais. O problema é que, como você citou, em 2016, quando a Petrobras faz essa mudança, ela era criticada porque antes, até o período do governo Dilma, o governo fazia justamente a precificação do combustível em custos reais, em custos na moeda real, no lucro necessário para a Petrobras para pagar os seus investimentos, para pagar a depreciação e para ter lá um ganho de rentabilidade sobre o seu capital investido. Isso tudo era feito em real. A partir de 2016, se eu não me engano, foi um presidente da Petrobras já designado pelo Michel Temer, do qual ele faz justamente porque a Petrobras estava sofrendo críticas e estava sofrendo vários prejuízos por conta disso. Aí ele passa a dolarizar, a transformar o custo da Petrobras, mesmo em território nacional, em dólar e vender a gasolina em território nacional em dólar, porque seria o preço internacional da Petrobras entre vender aqui ou vender para fora. Assim, para ficar mais simples de entender, se a gente pegar um outro produto, imagine que eu tenha gado, então eu crio gado aqui. Na hora, todo o meu custo é gado, a terra é brasileira, o capim é brasileiro, né? O trabalhador é brasileiro, eu pago tudo em real. Mas na hora de vender a carne do meu gado, eu digo assim, não, como eu posso vender a minha carne para a Alemanha, eu vou vender em dólares também no Brasil. Então, se o mercado da esquina vier comprar a minha carne, eu vou falar para ele, não, minha carne custa R$500 vezes o preço do câmbio. Então, eu vendo por 3.000 e poucos reais. É isso que a Petrobras faz. A Petrobras tira o petróleo no Brasil, tem toda a estrutura brasileira, paga operários brasileiros, tem a empresa nacional, mas na hora de vender, ela dolariza o preço. Ela considera como se aquele barril ela fosse vender em outro país e aí ela faz com que o preço se eleve. Porque como a gente tem o real uma moeda muito fraca, fica caro para a gente pagar o preço desse produto. E isso, assim, apenas a título de exemplo, isso acontece com todos os produtos globais que o Brasil vende. Quando o preço da carne está subindo, é pelo mesmo motivo. Quando o preço da energia sobe, também às vezes é pelo mesmo motivo. Quando o preço do combustível sobe, é pelo mesmo motivo. Por quê? Porque como a gente tem produtos globais, esses produtos eles são precificados em moeda internacional, em moeda de comércio exterior, e faz com que isso fique assim muito, muito mais caro para o Brasil, que nós aqui, nós ganhamos em real.
Então, torna-se caro para a gente pagar por esse custo. Ok, muito obrigada, viu, pela entrevista. Tem algo que queira Não, ressaltar? só Tá isso. bom. É isso. Obrigada, Felipe. Nada, eu que agradeço.